Neste vídeo eu vou te contar o que eu vi na Mega Artesanal 2025. Bora conversar? Eu sou a Lu Panitius e esse ano na Mega Artesanal eu só fui um dia. Nos últimos anos eu estava indo pelo menos 2 dias, mas eu confesso que um dia só é muito pouco para aproveitar. E olha que eu sabia que eu ia num dia só, no primeiro dia, no final de semana, que era no sábado, e eu sabia que ia estar cheio, então não fui com grandes expectativas. O meu principal foco sempre foi mostrar para as pessoas a Mega Artesanal, para as pessoas que ou não podem ir para a Mega Artesanal ou vão e já querem ter o gostinho para montar uma programação, para ver como é que tá o clima da feira naquele ano. E eu fiquei super feliz porque a maioria das coisas que me pediram eu consegui mostrar. Chega uma hora que a feira começa a ficar muito cheia e é muito difícil de conseguir mostrar as prateleiras, as lojas, conseguir entrar nos estandes. Às vezes a gente tem que ficar na fila ali perdendo um tempinho para conseguir entrar. Mas enfim, eu amo a Mega Artesanal, sou fã de carteirinha e eu gostaria muito que as pessoas tivessem essa paixão pela Mega assim como eu tenho. Vou falar um pouquinho da minha opinião e também vou mostrar as minhas comprinhas. A primeira coisa que me chamou a atenção é que marcas que tradicionalmente vinham para a Mega Artesanal não estavam lá esse ano. Então, Peter Paiva, Carol Viana, Dani Delinsky, Renata Blanco não estavam com stand lá dentro. A Renata Blanco estava com tecidos, uma bancada dentro da Tom com Tom, mas não estava com aquele stand. O stand dela é maravilhoso, né? E algumas outras marcas ou lojas estavam com bancadas dentro de outros stands. Alguns não foram, alguns se ajuntaram e deixando bancadas em outros stands. Uma coisa que eu tava curiosa, que teve esse ano, que não teve nos anos anteriores, era um stand de bebê reborn. Eu tava bem curiosa para conhecer pessoalmente. Eu queria saber se teriam acessórios ou seriam mais os bebês. Pelo que eu vi, eram mais os bebês mesmo. E tinha muita gente ali curiosa também para conhecer, ver pessoalmente. Em relação aos preços, não achei nada muito diferente. Sabe, às vezes aquela promoção bombástica de algum produto dentro do stand, até para chamar atenção, para as pessoas irem lá e depois acabarem comprando outras coisas? Não achei. Achei preço normal que eles praticam em loja física, em loja online. Para quem está procurando preço na Mega, talvez não seja essa opção. O que eu já falei e que eu repito é que a gente consegue encontrar tudo junto. Numa rua só que você anda ali na Mega, você já compra o tecido, o aviamento, a ferragem, a alça, o zíper, você já vê a inspiração, então a vantagem da Mega é essa. O preço eu não achei tão diferente, me conta aí qual é a sua opinião se você foi. E uma coisa que eu acho meio chato e que é até meio frequente, que não foi só esse ano que aconteceu, mas anos anteriores, é que alguns estandes não emitem nota. Alguns emitem nota. E aí em outros eles falam, aqui eu não consigo emitir nota, mas eu te dou o canhotinho do cartão. Não, gente, canhotinho de cartão é uma coisa, nota fiscal é outra coisa. Muitas pessoas ali têm CNPJ e precisam da nota, não só para depois, talvez, na declaração de imposto de renda, se precisar, mas também no controle de gastos, no controle depois de voltar para casa, identificar qual tecido foi mais caro, qual tecido foi mais barato. Nem todos os estandes o preço fica na peça, então
a gente precisa muito dessa nota fiscal. Obviamente que a gente não consegue lembrar de tudo que a gente gastou, do preço que pagou em cada coisa. Eu gostaria de entender por que que algumas marcas, algumas lojas, alguns estandes na Mega Artesanal não conseguem emitir nota fiscal ou também não se propõem a mandar depois por e-mail. Gostaria de entender. Uma coisa que eu acho que vem crescendo ao longo dos anos, e esse ano foi bem nítido, não só nos estandes de costura criativa, mas de outras técnicas também, era a presença ou até mesmo de cursos de professores, de artesãos, de influenciadores. Eu acho que as marcas estão começando a valorizar a presença dos artesãos e dos professores. Eu acho que o artesanato ainda tem muito a aprender. Eu comparo um pouco no segmento, por exemplo, de beleza, de maquiagem, que as marcas disputam os influenciadores, os professores, os maquiadores profissionais a estarem nos estandes. Eles proporcionam financeiramente que essas pessoas estejam lá. E no artesanato eu sinto ainda que a gente está engatinhando. A impressão que dá é que muitas marcas no segmento de artesanato acham que estão fazendo um favor para as professoras terem esse espaço para elas estarem lá. Muitas vezes elas não têm ajuda financeira, às vezes não tem nem divulgação do nome. Eu vi um stand de um outro segmento lá, onde tinha a data, o horário, a técnica, mas não tinha o nome do professor. Então nem a divulgação do nome não foi feita. Então eu acho que a gente está engatinhando. Quem sabe um dia a gente chega numa valorização dos profissionais que ensinam as técnicas, assim como a gente tem no segmento de beleza. Muita gente me perguntou sobre a tendência de estampas de tecido. E a minha opinião é que as cores vieram muito fortes. Independente do tipo de estampa que tinha ali, as cores vieram bem fortes. Mesmo quando o tecido tinha uma proposta de ser uma estampa delicadinha, um floral delicadinho, as cores vieram forte. E uma coisa que a gente precisa dizer é que os tecidos 3D já estão sumindo. O que veio forte ano passado, ano retrasado, veio muito forte. Ano passado ainda estava forte. Esse ano você via um espacinho ali dentro dos estantes que eram de tecidos 3D. Então eu acho que essa moda está passando. Tradicionalmente, nos anos da Mega, sempre tem os bichinhos que estão bombando, né? Já teve coruja, unicórnio, sereia, que mais? Fala aí nos comentários. E esse ano, com certeza, foram as capivaras. Eu tava doida para comprar algum tecido de capivara, tava na minha lista, mas acabei não comprando. Muita gente me perguntou em relação à tendência de bolsa, aos modelos de bolsa. Honestamente, eu não vi nada assim muito diferente dos anos anteriores. Mas eu vi muitos estandes com bolsas grandes, com mochilas grandes, bolsas grandes, malas de mão e com vários compartimentos, bolsas para deixar tudo organizado. Além disso, de ser peças maiores, tinha combinação de tecidos, então muitas estampas, às vezes combinação de estampas que nem eram tão óbvias assim, mas tinha uma combinação bem legal que valorizava as peças.
Eu acho que a costura criativa dominou ali. Acho que passou um pouco a época da papelaria, o crochê e o tricô veio forte, que eu acho que aparecem muitas peças na mídia, veio muito forte, mas a costura criativa, eu acho que não só nas peças prontas, como na parte de venda de materiais, a costura criativa, gente, a gente deita e rola ali. Muitas marcas de tecido, algumas marcas de sintéticos invadindo as lojas de tecido também, isso é uma realidade. Ferragens, alças, zíperes. Quem é da costura criativa vai para Mega, vai encontrar muitos tecidos, suprimentos ali para fazer as suas peças, peças prontas para se inspirar, não tendo que reclamar. As outras técnicas também tem, mas a costura criativa dominando. Comprei esse tecido aqui da Carol Vilalta, eu amei, eu fiquei apaixonada de cara. Tem umas cores assim que eu sou apaixonada e tava numa banca da Tom com Tom. A Tom com Tom tava vendendo num canto ali os tecidos da Renata Blanco e os tecidos da Carol Vilalta. E acho que tô nessa vibe assim meio mandala e me apaixonei pelas cores também. E esse tecido tava R$ 37,00, meio metro. Na Eva e Eva, fiquei me controlando porque os tecidos estavam lindos e eu comprei esse composê aqui, ó, desse tecido assim também meio mandala, só que em azul, e esse é o valor de 55 centímetros, que tava 25,25, e esse de composê aqui, que aí juntando assim eu achei que ficou perfeito. E esse aqui tava 55 centímetros também, R$13,70, lá na Eva e Eva. Me controlei, viu? Porque os tecidos ali estavam maravilhosos, estandes sempre lindos. E eu me apaixonei pelos tecidos de Natal. E aí eu tava achando que não ia conseguir mais nada pelo tempo que eu tava andando lá, os estandes abarrotados de gente, com fila pra fora. Eu não queria perder tempo na fila, então eu fiquei andando que nem barata tonta tentando encontrar os estandes que me pediram pra mostrar e que não tivessem com tanta fila pra eu conseguir entrar rapidinho, filmar rapidinho. E aí eu passei na frente da Prolar e eu vi uns tecidinhos com os preços bem convidativos. Esse preto aqui de coração tava meio metro, tava R$11,99, num preço bem bacana, né? Tecidos de algodão. Texturizado cinza tava meio metro também, R$11,99. Listra jeans, esse aqui meio metro, R$7,99. Azul marinho, R$7,99 também. Garden Tiffany, também R$7,99. Olha que gracinha esse, que delicado. Eu acho que esse daqui é o Serenity, também R$7,99, bem delicadinho. Eu gosto dessas peças assim com estampas menores para peças pequenas. Aí o poá roxo, também R$7,99. O xadrez roxo também R$7,99. O poá pink também R$7,99. E a corujinha eu acho que combinou aqui, ó, R$7,99. E eles formam esse composê. E lá na loja Prolar também eu comprei botões tic-tac em cores que eu tava precisando. E esses botões tic-tac, cada pacotinho saiu por R$6,55 e tem 50 unidades de cada botão. Lá tinha de todas as cores, eu fiquei maluquinha. Eu não tinha o roxo, não tinha o cinza, eu acho que o cinza é uma cor bem básica, dá pra usar em bastante peças. E o preto, não tinha preto, gente, botão tic-tac. Teve nenhuma das últimas peças que eu fui fazer que eu queria preto, e que eu me dei conta que eu não tinha botão preto. Ah, e comprei o marrom também.
tá aqui. Comprei marrom também, então são 50 unidades, R$6,55 e tinha de todas as cores. O fato da Mega estar cheio, o fato de eu estar trabalhando, querendo mostrar o máximo possível e o fato de eu ter ido um dia só, me fez economizar. Curti muito a Mega, aproveitei, mas, de novo, um dia é muito pouco e eu voltei para casa muito triste, querendo aproveitar mais, curtir mais. Mas eu só não fiquei mais triste porque esse ano vai ter a feira em Campinas, também organizada pela WR São Paulo, que é a mesma que organiza a Mega Artesanal. Então tô bem animada, primeira vez que vai ter em Campinas, então só não fiquei mais triste por causa disso. Me conta se você foi esse ano, qual foi a sua opinião da Mega, o que você achou de tendências, de novidades, porque cada um que vai para a Mega tem um olhar diferente e tem uma opinião diferente sobre ela. E se você chegou até aqui no vídeo, escreva nos comentários. Vem Mega 2026, que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial e descobriu a nossa frase secreta. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.